Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo vamos conversar sobre como aprovar um loteamento e como finalizar essa aprovação registrando lá no cartório de registro de imóveis. O primeiro passo a saber é que loteamento é pegar uma grande área e dividir em pequenos lotes. Só que para fazer isso é preciso a aprovação de alguns órgãos. Uma das principais é a Prefeitura Municipal. Mas por qual razão a Prefeitura Municipal? O motivo é porque o loteamento ele acaba integrando o município. Ou seja, o loteamento é uma forma de expandir a área da cidade. Quando nós fazemos um loteamento, as ruas passam a integrar ao sistema viário do município. O proprietário dos novos lotes, ele vai pagar IPTU, né? Os proprietários dos novos lotes vão pagar IPTU. Portanto, os lotes passam a fazer parte da cidade. Será criado um novo bairro por meio desse loteamento. Por isso, existe um processo de aprovação na Prefeitura Municipal. A Prefeitura quer saber se esse loteamento respeita o plano de desenvolvimento do município. Ela quer ter certeza que você não procura apenas lucro. Esse processo de aprovação, pessoal, está amparado pela Lei Federal 6766 de 1979. Essa lei é o principal manual de instrução para o parcelamento do solo. A lei estabelece todas as regras para implementar um loteamento. Se você trabalha ou pretende trabalhar com loteamento, eu sugiro que você leia na íntegra o texto dessa lei federal. Lei Federal 6766 de 79. Anota aí. Assim você conhecerá as regras desse jogo, que você está jogando ou que pretende jogar. Mas antes do processo de aprovação na Prefeitura, é importante conhecer alguns processos que acontecem antes. Por exemplo, passar pelo processo de licenciamento ambiental. Porque o loteamento ele causa impactos ambientais. Então, antes do loteamento, a área, por exemplo, era de 100% permeável, ou seja, ali havia natureza, né? Após o loteamento, com as ruas pavimentadas, com os telhados das casas, as áreas passam a ser impermeáveis, né? Haverá várias famílias residindo naquele local, produzindo lixo, produzindo esgoto e muito mais. Ou seja, com certeza haverá impacto ambiental. E segundo a Resolução 347 de 1997 do CONAM, Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele estabelece a emissão de licenças ambientais para o parcelamento do solo. Então, na Prefeitura você vai obter uma lista de documentos que deverão ser anexados para a aprovação do projeto de loteamento. Então você precisa passar pelo processo de licenciamento ambiental lá na Secretaria do Meio Ambiente, ok? O segundo ponto que a gente faz antes de aprovar o projeto na Prefeitura é consultar as concessionárias de água, de esgoto e energia. Por quê? Porque nós estamos expandindo o município. Quando o nosso loteamento ficar pronto, precisaremos ligar a rede de água, precisaremos ligar a rede de esgoto, precisaremos ligar a energia elétrica. Então, essas concessionárias precisam de alguma forma atestar a viabilidade do seu projeto, tá? Do seu empreendimento. Então, já passamos pelo processo de licenciamento ambiental, já passamos pelo processo de consulta de viabilidade pelas concessionárias de água, de esgoto e de energia. Agora sim, nós vamos levar o nosso projeto para aprovação lá na Prefeitura Municipal. Pessoal, além da Lei Federal 6766 de 79, no município onde será o loteamento, você vai encontrar uma lei municipal específica, que vai complementar a lei federal, com algumas regras adicionais. Mas, de maneira geral, você precisa levar para a Prefeitura o projeto do seu loteamento, as licenças ambientais, os atestados de viabilidade emitidos pelas concessionárias de água, esgoto, energia elétrica, e você também deverá levar dois documentos muito importantes, que é o cronograma de execução das obras e também uma garantia para o seu cronograma. Vamos entender esses dois últimos pontos, o cronograma e a garantia.
A Lei 6766 de 79 diz que a duração máxima do cronograma de obras é de 4 anos. Então, você precisará encaixar o seu loteamento, o cronograma do seu loteamento, dentro desse prazo. Mas o que acontece se você não executar essas obras dentro do prazo? Por isso que a prefeitura pede uma garantia, uma garantia que você realmente vai executar essas obras e dentro do prazo. Existem alguns instrumentos de garantia. A prefeitura pode exigir, por exemplo, um cheque de calção. Tem prefeituras que podem exigir uma carta-fiança emitida por uma instituição financeira. A prefeitura pode exigir lotes em calção como garantia dentro do próprio loteamento. Inclusive, pessoal, essa é uma das opções, talvez, que seja uma melhor alternativa, tá? E é a solução mais comum que a gente costuma ver aí nos municípios. Por exemplo, você poderá deixar em garantias alguns lotes. Quando você concluir essas obras do loteamento, a prefeitura vai liberar os lotes para você. Então, pessoal, com todos esses documentos, você vai submeter o seu projeto para aprovação lá na prefeitura e torcer para ser aprovado. Pode ser que a prefeitura reprove, tá? Não é certeza que vai aprovar. Ela pode reprovar e manifestar outros interesses. Mas vamos imaginar que você conseguiu a aprovação do seu projeto. Geralmente, essa aprovação é feita por uma lei complementar. Será feita uma nova lei, aprovando o seu projeto. Mas não é somente isso para que você possa vender os lotes, tá? Você precisará passar por mais uma etapa. Essa etapa será o registro dessa aprovação lá no cartório de registro de imóveis. Você pegará essa aprovação lá na prefeitura e vai levar para registrar lá na matrícula do imóvel. Esse passo existe porque quando você pega a aprovação lá na prefeitura, no primeiro momento você tem o quê? Uma gleba, uma área grande, uma grande área. E somente com a aprovação, essa grande área ainda não estará dividida em lotes menores. Quando você passa por esse último processo, que é o registro da aprovação lá no cartório de registro de imóveis, essa grande área passará a ser dividida em pequenos lotes. Somente após o registro que os lotes passam a existir de forma autônoma. Somente após o registro você poderá vender as unidades autônomas. Ou seja, os lotes poderão ser vendidos individualmente. Na prefeitura, com aprovação, você consegue o direito de iniciar as obras, limpar o terreno, preparar o terreno e etc. Quando você registra no cartório de imóveis, você ganha o direito de iniciar as vendas dos lotes. Pessoal, é muito importante que você tenha esses dois pontos bem esclarecidos. Pois, se você não respeitar esses dois pontos, você poderá estar cometendo crimes previstos na Lei Federal 6766 de 1979, especificamente nos artigos 50 e 51, que eu aconselho você ler na íntegra, tá? São os crimes contra a administração pública. E a pena de reclusão é de 1 a 4 anos e multa de 10 a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. É um crime qualificado contra a administração pública. Ok, pessoal? Espero ter respondido, espero ter ajudado a todos. Aguardo você no próximo vídeo. Fique com Deus e Ivan Delfino, seu consultor imobiliário.